Queridos irmãos, boa noite a todos na paz do Senhor. Que bom nós estarmos reunidos aí em mais um encontro para estudarmos a palavra de Deus. Bom, hoje quem estava na escala para ensinar o capítulo 17 era o nosso professor irmão Lael. Só que ele teve um pequeno imprevisto na questão da internet dele. Hoje a gente vai improvisar aqui o capítulo 17 de Mateus. Eliseu vai estar me ajudando aí. O professor preparado mesmo era o Lael, mas não tem problema não, a gente vai seguindo aqui, vamos mastigando devagarzinho e Jesus vai ajudando a gente. Vamos começar o nosso estudo com oração. Quem se dispõe aí a orar, pode ficar à vontade. Irmão Eduardo, se sentir e orar. Eduardo, Lili, vamos lá, gente, ora aí pra gente. Senão vai ficar só nós aqui, eu e Abimael. Amém. Vamos orar. Soberano Deus e eterno Pai, gratos somos a Ti, Senhor, por esse momento especial a qual o Senhor preparou, nos proporcionou, Senhor, para estar aqui estudando a Tua palavra. Nós viemos te pedindo, Senhor, que o Senhor venha abençoar os professores, que o Senhor também venha abençoar os alunos. Pai querido, Pai amado, que eu te peço nessa noite, nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pronto. Amém. Bem, irmãos, vamos começar o nosso estudo de hoje com Mateus capítulo de número 17. Mateus 17 é a resposta do versículo 28 do capítulo 16. Só para refrescar a memória, como eu havia dito na aula passada, Jesus fala para os seus discípulos em Mateus capítulo 16, versículo 28, ele fala da seguinte forma: em verdade vos digo, alguns dos que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Sequencialmente, entra o capítulo 17. Então, por aí a gente já vê que o capítulo de número 17 ele é uma continuação da narrativa do capítulo de número 16. Ele é uma continuação desta narrativa. Algumas Bíblias não falam a especificação de dias, mas, por exemplo, a BKJ, King James, diz que foram 6 dias depois. 6 dias depois, Jesus ele chama 3 discípulos para irem com ele a um monte, a um alto monte, que é o Monte da Transfiguração. E aqui é a resposta do versículo 28, que Jesus disse: alguns dos que aqui estão não vão provar a morte até que vejam o Filho do Homem vindo em seu reino. Quando Jesus leva esses discípulos, Pedro, Tiago e João, até o alto monte, o Monte da Transfiguração, ele traz um vislumbre, ou um pré-vislumbre de como Jesus iria se manifestar quando ele viesse à Terra para estabelecer o seu reino sobre esta terra. Aqui no capítulo 17 tem algo muito importante, principalmente no quesito da vida do além, a respeito da vida após a morte. 6 dias depois de Jesus ter dito essas palavras, o Mateus diz, 6 dias depois, Jesus chamou os seus discípulos e os conduziu a um alto monte. E o versículo 2 diz que Jesus transfigurou-se. Jesus transfigurou-se perante esses homens. Jesus, ele transfigurou-se perante eles e mostrou a sua realeza, a sua glória. Na verdade, o pináculo daquele monte, ou o alto daquele monte, tornou-se um pedacinho da atmosfera do céu. E os discípulos puderam notar e puderam observar Cristo em sua plenitude e em sua glória. Eles puderam contemplar Jesus em sua plenitude e em sua glória. É interessante notar, estou até aqui olhando no dicionário grego, que a palavra transfiguração é metamorfo, que significa
mudar de forma, transformar, mudar a aparência. Então, a aparência de Cristo, quando ele se transfigurou perante os seus discípulos, foi uma aparência completamente mudada, uma resplandecência, um brilho divino veio sobre ele. E os discípulos ficaram assim, eu imagino que eles ficaram perplexos, boquiabertos com o que eles contemplaram, porque eles viram Jesus transfigurado por alguns instantes, resplandecido com a sua glória, como também um pedaço daquele monte, uma parte daquele monte, tornou-se um pedaço do céu, e ali eles puderam contemplar Jesus glorificado. E como se não bastasse, para deixar eles muito mais boquiabertos, o texto diz o versículo 3: E eis que lhes apareceram Moisés e Elias falando com eles. Alguns estudiosos dizem que Moisés representa a lei e Elias representa os profetas, essa aplicação aí. Mas os discípulos estavam em um corpo natural, não estavam com um corpo glorificado, e puderam entrar em uma atmosfera gloriosa, contemplar Jesus glorificado e ainda ver Elias e também ver a alma de Moisés, porque aqui não era o corpo de Moisés, era a sua alma. Era a sua alma. Aí o adventista bate dizendo que Moisés ressuscitou. Não há nenhum texto bíblico que prove que Moisés ressuscitou. Então, o que apareceu aqui foi a alma de Moisés e Elias em seu corpo físico. Quando falo de os discípulos estarem nessa atmosfera de glória, faz-me lembrar o texto de Êxodo, capítulo 24, versículo de número 10 até o versículo de número 13. Deixa eu ler esse texto, que é muito interessante, Êxodo 24, do versículo 10 até o versículo de número 13. Diz assim: E viram o Deus de Israel, e havia debaixo de seus pés como um trabalho pavimentado de pedra de safira, e como o corpo do céu na sua clareza. E sobre os nobres dos filhos de Israel, ele não colocou a sua mão. Eles também viram a Deus, comeram e beberam na presença de Deus. E disse o Senhor a Moisés: Sobe a mim no monte, e fique ali, e dar-te-ei as tábuas de pedra, e a lei e os mandamentos que eu escrevi para que você os ensine. E Moisés subiu ao monte, juntamente com seu ajudante Josué, e ele esteve ali no monte de Deus. Versículo 14, ele disse aos anciãos, ele levou 40 anciãos consigo: Esperai por nós aqui, até que voltemos. E eis que Arão e Ur estavam conosco. Se algum homem tiver qualquer negócio, procure eles. Aqui o texto nos mostra que Moisés leva 40 anciãos, não praticamente para o pináculo do templo, mas chegando já praticamente ao cume do templo, não, cume do monte, melhor dizendo, não chegando ao pináculo do monte, mas superficialmente quase chegando lá, esses anciãos, juntamente com Moisés, chegam perante a presença de Deus, Deus se manifesta, e um detalhe interessante é que eles comeram e beberam na presença de Deus. Eles comeram e beberam na presença de Deus. E aqui eu parto da ideia de que é possível estar na glória, na presença do Altíssimo, com um corpo natural. Mas o corpo precisa estar glorificado para estar no céu? Basicamente não, mas o corpo vai estar adaptável para a atmosfera de glória. Tanto que, em Apocalipse capítulo número 21, a seguir, quando a Nova Jerusalém descer do céu, os habitantes do milênio não terão seus corpos glorificados. Eles vão habitar dentro da Nova Jerusalém, no perfeito estado eterno, no ambiente de glória. O texto diz que a glória do Senhor vai iluminar toda a terra, que ele vai estar no centro da Nova Jerusalém, que o seu trono vai estar. A igreja vai estar com o corpo glorificado e os habitantes que estavam no milênio
e que não foram lançados no lago de fogo, que escaparam, eles vão estar com os corpos adaptados para viverem nessa atmosfera de glória, até porque alguns estudiosos aquilatam que até no perfeito estado eterno as pessoas vão se reproduzir, porque vai remeter-se ao início no Jardim do Éden, porque aqui já entra uma pergunta que outros fazem, que se Adão e Eva tivessem tomado do fruto da árvore da vida, não tivesse cometido pecado e comido, o que aconteceria? A resposta está no perfeito estado eterno. Eles estariam em um corpo adaptado para viver em uma atmosfera de glória e viveriam eternamente. Viveriam eternamente. Até porque o texto de Apocalipse diz que as folhas da árvore da vida servirão de saúde, como também os frutos. As folhas não servirão para curar enfermidades, até porque não haverá mais morte, pranto e dor. No perfeito estado eterno não vai haver isso. Mas vai haver a necessidade de completude espiritual, não no sentido de imperfeição, mas as folhas da árvore da vida é um complemento para a vida espiritual dos que vão viver no perfeito estado eterno. E os que tomarem um fruto, que darão 12 frutos mensalmente, esses vão ter a vida eterna. Então, quem comeu o fruto da árvore da vida não vai ter necessidade de comer novamente, porque ele já vai viver eternamente. E de mês em mês vão dar 12 frutos. Tudo isso indica que não vão ser as mesmas pessoas. Supõe-se que a terra vai ser preenchida novamente, as pessoas vão se reproduzir. Então, por aí nós vamos ver e vamos entender que os corpos destas pessoas no perfeito estado eterno estarão adaptáveis à atmosfera de glória. A atmosfera de glória. Por aí faz-me lembrar também outro texto, lá em Zacarias capítulo 4. Zacarias capítulo 4, deixa eu localizar Zacarias aqui. Zacarias capítulo 4. Mas agora uma dúvida. Esse perfeito estado de glória aí que você está falando, você está falando na eternidade? Exatamente. Mas você concorda com essa possibilidade de poder haver reprodução no estado eterno? Concordo. Porque, e com relação àquele texto, como que você entende aquele texto que Jesus fala que não serão, nós seremos como os anjos, eu esqueci a referência agora, eu vou dar uma olhada na referência, mas Jesus fala que nós seremos como os anjos, né? Até naquele episódio em que os homens perguntam a Jesus quem seria o marido daquela mulher, né? Ou algo assim. Aí ele fala, vocês estão equivocados aí, nós seremos como os anjos, né? Quando Jesus falou a questão de que não se casam e não se dão em casamento, é no quesito daqueles que terão os corpos glorificados. Quem estiver com o corpo glorificado não vai casar, não vai se dar em casamento e nem vai se reproduzir. Por exemplo, no milênio, vai ter as pessoas com os corpos naturais e as pessoas com os corpos glorificados. Os corpos naturais, obviamente, é a nação de Israel, juntamente com os povos gentios. E com os corpos glorificados serão a igreja. Eles se reproduzirão e vão encher a terra. Mas quando iniciar o juízo final, essas nações, esses povos serão todos arrancados da terra. Agora, para o local para onde eles vão, eu não sei, mas vai acontecer o juízo final, enquanto a terra está sendo restaurada com fogo. E esses que escaparem, eles vão habitar dentro da Nova Jerusalém, no perfeito estado eterno. Se Adão e Eva não tivessem pecado e tomado do fruto da árvore da vida, possivelmente naquele mesmo instante, como Deus colocou eles à prova, Deus julgaria o diabo, lançaria ele num lago de fogo e estabeleceria já diretamente o seu domínio, o seu reino na terra. Mas como Adão e Eva pecou, Deus antecipou, ou Deus adiou, melhor dizendo, Deus adiou esse plano e esse propósito para frente, para o perfeito estado eterno. Eu nunca, como eu falei, né, eu não estudo tanto escatologia quanto você, mas eu não consigo ver reprodução no céu, né, ou na Nova Jerusalém, enfim. No milênio sim dá para entender que os povos que ficarem, né, que forem aprovados no julgamento das nações,
eles sim se reproduzem. Tanto é que o diabo é solto para poder tentar justamente essas pessoas aí também, né? E consegue enganar muitos, né? Mas esse texto de, até dei uma olhada aqui, de Lucas, Mateus 22, Mateus 22, versículo 30, que fala isso aí que você citou já, né? Porque na ressurreição nem se casam, nem se dão em casamento, mas serão como os anjos do céu, no céu. Então, assim, não consigo ver sem casamento como que haveria reprodução, entendeu? Mas essa aplicação, essa citação de Jesus é para a igreja que vai ter os corpos, ou que terão os corpos glorificados, e não para Israel. Não para Israel. É bom lembrar que, mesmo até no estado eterno, Israel vai continuar tendo a prática dos sacrifícios como um ato simbólico, não mais como visando cumprir requisitos cerimoniais, civis, mas sim como um memorial, semelhante à Santa Ceia. Isso vai estar sendo aplicado de forma imperfeita no milênio e cumprir-se-á em sua plenitude no perfeito estado eterno. Então, eu penso sim que haverão reprodução. As pessoas casadas se darão em casamento no perfeito estado eterno, mas estou falando os povos que estavam no milênio, não estou me referindo à igreja, porque quando Jesus falou ali que não se casem nem se dão em casamento, serão aqueles que ressurgirão ou vão ressuscitar e terão aí os seus corpos transformados e glorificados. Isso aí realmente não vai acontecer, é impossível uma pessoa com o corpo glorificado se reproduzir, casar e dar-se em casamento. Mas esse povo que está no milênio, depois que passar o milênio, eles continuarão? É isso que eu estou tentando entender. Mesmo depois do milênio, enquanto estão no milênio, beleza. Mas depois do milênio, depois que acontecer o juízo final, haverá reprodução? É isso que eu estou tentando entender se você acredita, entendeu? Esse é o ponto de vista que eu penso. Até porque o perfeito estado eterno não vai ser no céu, ele vai ser na terra. O perfeito estado eterno vai ser na terra. Tanto que a terra vai ser restaurada. E o efeito da eternidade vai dominar tanto o céu quanto a terra. Tanto o céu quanto a terra. E no perfeito estado eterno, Deus vai estar governando sobre a terra, o seu trono vai estar no meio da Nova Jerusalém, a igreja vai estar para sempre com Cristo, e Deus vai governar sobre os povos que estarão dentro da Nova Jerusalém. Deus vai ser o rei da Nova Jerusalém, e o rei, todo rei tem que ter o quê? Tem que ter os súditos. E se os súditos não se reproduzem, como é que fica essa situação? Só vai ficar aquele povinho ali mesmo? Até porque no período do milênio, no final do milênio, muitas pessoas morrerão, porque vão aderir-se à última revolta de Satanás, para irem contra Jesus. E o restante vai ser lançado no lago de fogo. Então vai ficar uma pequena parte, tanto de judeus quanto de gentios, que vão estar enquadrados dentro do perfeito estado eterno. Eu particularmente não consigo ver assim, não. Até entendo o que você está dizendo, mas porque a parte de Israel, o povo do milênio vai continuar se reproduzindo. A igreja que foi no arrebatamento, não. Aí é uma questão lógica, entendeu? Não consigo Não, encaixar. mas aí você precisa entender que há um propósito para Israel e um propósito para a igreja. O propósito da igreja é a glorificação do corpo. O propósito de Israel é a entrega da terra para eles. Mas eles não vão, a gente não vai, eles, né, o povo de Israel não vai viver juntamente com a gente, não, na eternidade? A igreja vai legislar juntamente com Jesus como reis e sacerdotes. Isso inclui no milênio, como também no perfeito estado eterno. Nós estaremos juntamente com Cristo assentado em tronos. Eu via isso no milênio, né? Agora, eu imaginava, porque eu falei, é dúvida mesmo, porque é o pouco que eu sei, né? Depois, né, no Novo Céus e Nova Terra, na Nova Jerusalém, eu imaginava que esse povo também ficasse todo mundo junto, entendeu? Num lugar só, e aí essa questão de governar não teria muito sentido, sendo que os súditos ali foi só esse povo. Na verdade, Deus, ou Jesus,
reinaria cumpriria, né, a profecia de reino no milênio, e depois reinaria sobre todos, na Nova Jerusalém, né, Novo Céu e Nova Terra, sobre todas as pessoas, não só Israel, né, mas toda a igreja, no caso, né? Sim, porque Cristo estará em Deus, Deus estará em Jesus e a igreja estará juntamente com Cristo. É o que Jesus disse. Para onde eu estiver, vocês vão estar comigo. Então, no perfeito estado eterno, a igreja vai estar com Cristo. E se Cristo legislar, a igreja vai legislar juntamente com ele. No milênio eu vejo assim, eu acho que é porque eu leio pouco a respeito disso aí, mas eu nunca vi. Mas Nunca vi aí ninguém é falando a sobre questão. reprodução. Então, o que você entende? Qual vai ser o posicionamento da igreja no perfeito estado eterno? Adorar a Deus, viver ali, governar, governar, Então a situação vai servir. mudar do milênio de reis vão se tornar adoradores? Não, a adoração, claro que vai estar inclusa que Deus é soberano, isso aí é indiscutível. Mas a posição de reino e de legislar nunca vai ser retirada da igreja depois que ela for glorificada. Mas legislar sobre o quê? Sobre as nações, juntamente com Cristo. Vai ter alguém errando? Não faz sentido, entende? Não é questão de não fazer sentido. Não é questão de pessoas estarem errando. Mas todo reino precisa ter o quê? As leis. Mesmo que esteja em um estado perfeito, as pessoas cumprirão dentro dessa perfeição o quesito de adorarem a Deus. Entendeu? Entendi. Mas aí essa questão de Nós estamos indo para reprodução. outro rumo do texto, mas é porque eu tenho dúvida. Mas essa questão de. Mas vamos lá, essa questão de reproduzir e não reproduzir é uma dedução que eu tenho, pelo que eu pesquisei, pelo que eu estudei. Não há nenhum texto que prove, que os corpos das pessoas no perfeito estado eterno vai ser glorificado, como também não há nenhum texto que prove que as pessoas no perfeito estado eterno vão se reproduzir. Mas, diante de algumas deduções e alguns estudos que eu fiz, eu cheguei a essa conclusão. Então, é uma dedução. Há texto bíblico? Não há. É uma dedução com base em algumas coisas que eu pesquisei. Não há nenhuma prova de que vai haver reprodução, como também não há nenhuma prova de que os corpos das pessoas no perfeito estado eterno vai estar glorificado. Entendi. Eu vejo quando entendo assim, é uma interpretação, né? E eu vejo que faz sentido. Eu não sei se eu concordo, se eu não concordo, mas é uma interpretação que eu vejo que faz sentido. É a questão de, no juízo final, até um tempo eu imaginava que no juízo final apresentassem-se ali só os mortos, né? Só os mortos, no sentido de que quem entrasse nesse julgamento seria condenado, né? Mas eu vejo também a possibilidade de, no juízo final, estarem presentes ali as pessoas que passaram no milênio, entendeu? Que foram os que não fizeram parte do arrebatamento, todos esses que do milênio apresentassem ali também. Por que eu penso isso? Qual que a justificativa? Seria apenas uma para eu acreditar nisso. Seria a presença do livro da vida no julgamento final, entendeu? No julgamento do grande trono branco. Porque o grande livro, o livro da vida, ele é aberto, né? E, inclusive, quem não se encontra, né, escrito o nome nesse livro, seria lançado no Lago de Fogo, né? Aí eu imagino assim que essas pessoas, até para ter esse momento de julgamento, né? Porque querendo ou não, os outros foram de certa forma julgados assim, né? A gente é lógico que não foi um julgamento para salvação ou não, mas teve um julgamento de certa forma, né? De certa forma não, teve um julgamento das bodas, né? Do galardão, né? Tribunal de Cristo. Enfim, acredito por conta disso aí. Mas eu vou até procurar saber melhor disso daí. Depois você me manda as referências que você recomenda para poder que pensam dessa mesma forma, entendeu? Agora voltando aqui a uma coisa do texto. Quando a gente vê aqui Mateus 17,
parece ter um versículo 1 parece ter uma discordância com Lucas, né? Porque Lucas, lá em Lucas 9:28, Lucas fala que foi quase 8 dias depois, né? Só um detalhezinho isso daí. Lucas fala que foram quase 8 dias depois, enquanto Mateus e Marcos falam que foi 6 dias, né? O que se pode usar para explicar isso daí, né? Uma explicação possível para isso aí, é que Lucas meio que ele fala a respeito de incluir um pedacinho de um dia e o começo de outro, né? O finalzinho de um dia e o começo de outro, e aí por isso dá quase 8 dias, né? No versículo 2, esse transfigurou-se aí, é a mesma palavra, esse metamorfo, né? Foi o que você falou? Metamorfo, é a mesma palavra lá de Romanos 12, quando a gente vê Paulo falando, né? No versículo 2 de Romanos 12, e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos. Essa transformação é a mesma palavra que é usada aqui no versículo 2 de Mateus 17. Só que é lógico, né? A transformação que Paulo fala é uma transformação interior, né? Que no crente vai se evoluindo, né? Até que o corpo, até que haja uma transformação completa, né? É o que Coríntios fala, né? Segundo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 18. Mas todos nós, com cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, e se transformados é a mesma palavra, transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, assim, Jesus, ele mostra ali a transformação completa, né? Enquanto nós estamos gradualmente aí, né? Por dentro, mas um dia seremos completamente transformados aí, ou transfigurados, né? Enfim. Era isso aí que eu queria falar. Beleza. Retomando um raciocínio aqui a respeito do perfeito estado eterno, tem até um texto que prova que, ou possivelmente, essas nações que escaparam no milênio, que não aderiram-se à revolta de Satanás, ou elas vão estar perante o trono branco para provar que o nome delas estão no livro da vida e escaparem, ou elas ficarão na terra e serão protegidas pelas sombras da mão de Deus. Aí há uma base bíblica em Isaías capítulo 51, versículo de número 16. Isaías capítulo 51, versículo número 16, a qual diz que pelas sombras das mãos do Senhor ele protegeria os seus. Os escatólogos usam essa base bíblica para provar que os povos do milênio, enquanto a terra está sendo restaurada por fogo, eles serão protegidos pela sombra da sua mão. Severino Pedro acredita que a presença do livro da vida no juízo final não é destinada para as pessoas do milênio, e sim para comprovar e para atestar que os ímpios, ou que o nome daquele ímpio que vai ressuscitar, não está escrito no livro da vida. Tanto é que o texto diz que aquele que não foi escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então, quando abrisse os livros, faz-se necessário ser aberto o livro da vida para comprovar, para atestar que o seu nome não está escrito no livro da vida. Portanto, apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Mas retomando aqui a questão da adaptação do corpo, trabalhando essa questão, Zacarias capítulo 4, versículo 14, Zacarias tem uma visão de 2 homens perante o Senhor, ou diante do Senhor. Versículo 13 diz assim: e ele me respondeu e disse, não sabes o que é isso? E eu disse, não, meu Senhor. Então ele me disse, estes são os 2 ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então eis aqui uma outra justificativa de que é possível os corpos estarem adaptados dentro da atmosfera de glória e não no quesito da plenitude de estarem glorificados. Se Deus vai adaptar
os corpos dos povos, das nações, para viverem em uma atmosfera de glória, significa que as suas atribuições corporais ou fisiológicas, eu digo fisiológicas no quesito de reprodução, estarão ativas e poderão aí dar margem e dar essa prerrogativa para a questão da reprodução. Portanto, eu tenho um outro ponto de vista a respeito dessa questão dos corpos adaptáveis, a respeito das duas testemunhas. Mas deixa essa situação para Apocalipse. Vamos lá para Mateus capítulo 17, o versículo 3. Então apareceu Moisés e Elias falando com ele. Então, respondendo, Pedro disse a Jesus: Senhor, é bom que nós estamos aqui. Se queres, façamos 3 tabernáculos, um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Enquanto ele falava, eis que a nuvem gloriosa os cobriu. E da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Escutai-o. Os discípulos estavam dentro de uma atmosfera de glória. Tanto que, no versículo 6, diz que eles caíram sobre as suas faces e tremeram muito. Jesus disse: Levantai-vos e não tenham medos. Não tenham medo. Aqui existe algumas respostas para a questão da vida após a morte e também como a eternidade. Quando nós chegarmos lá no céu, nós vamos conhecer uns aos outros? Eu digo para vocês que os discípulos não conheceram nem Elias e muito menos Moisés. Mas quando eles entraram na atmosfera de glória, eles sabiam muito bem quem era Elias e quem era Moisés, indicando que na eternidade não vai precisar você chegar para uma pessoa e se apresentar dizendo: "Hein, o meu nome é fulano de tal". O estado de consciência vai ser tão pleno que não vai precisar essa questão de conhecer o outro, comer um saco de sal junto para ter um conhecimento. Todos conhecerão uns aos outros e se lembrarão perfeitamente uns dos outros. Como também a pessoa que você nunca viu, você vai conhecê-la sem precisar ter convivido com ela, porque a expansão de conhecimento na eternidade vai ser muito grande. Então, a primeira comprovação é que existe consciência no pós-morte, como também consciência na eternidade. Um segundo requisito aqui é que Deus trouxe Elias do céu, Elias estava no céu, e Moisés debaixo da terra do seio de Abraão. Ninguém conseguia sair do seio de Abraão mediante... Ninguém conseguiria sair do seio de Abraão se não fosse mediante a ressurreição. Só que Jesus trouxe Moisés e apresentou a sua alma perante os discípulos, como também Elias. E aqui a gente entende outra coisa, que a alma ela não é um feixe de luz, como muitos defendem. A alma ela tem uma forma. Aí uns dizem: a sua alma é semelhante à sua forma física. Pierre Stone, no seu livro Segredos da Vida Após a Morte, ele diz que a sua alma é semelhante a um balão. Quando você enche um balão de oxigênio, o balão ele toma forma, ou o oxigênio toma forma semelhante ao balão. Da mesma forma é a sua alma, ela toma forma semelhante ao seu corpo. Mas isso aí é uma discussão muito grande, porque o corpo é matéria, a alma é algo imaterial. Mas, em suma, nós entendemos que os discípulos não precisaram conviver com Moisés e Elias para se lembrarem deles, mas quando eles estavam naquela atmosfera, eles conheceram plenamente de quem era realmente Moisés e quem era realmente Elias. O versículo 8 diz: depois que eles caíram, eles foram levantados por Jesus, e quando eles levantaram os olhos, versículo 8, não viram a nenhum homem, senão só Jesus. E depois eles desceram do monte. E Jesus ordenou-lhes, dizendo: não contem para ninguém esta visão, até que eu seja ressuscitado dos mortos. Versículo 10. E os seus discípulos perguntaram-no, dizendo: por que dizem então os escribas que Elias deverá vir primeiro? E Jesus respondendo disse-lhes: em verdade, Elias virá primeiro e restaurará todas as coisas. Mas eu vos digo que Elias já veio, e eles não o reconheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim eles farão também sofrer o Filho do Homem. Então eles compreenderam de que
Jesus estava falando a respeito de João Batista. João Batista veio na unção de Elias, pregando com veemência, pregando com a mesma autoridade que Elias foi levantado na época remota para pregar. E João Batista veio na mesma unção de Elias para pregar. Essa predição está lá em Malaquias, capítulo de número 4. Há uma dupla visão dos intérpretes a respeito do texto de Malaquias, capítulo 4. Eu não estou lembrado do versículo. Malaquias, capítulo 4. Deixa eu ver aqui. 4:5. 4:5. Eu falei sobre esse versículo aí no dia quando eu falei de João Batista. Bem lembrado. Eis que vos enviarei Elias, o profeta, antes da vinda do grande e terrível dia do Senhor. Então, há uma dupla referência aqui em que se entende a predição da vinda de João Batista, como também a predição de uma das duas testemunhas. É aqui que muitos se valem para dizer que uma das duas testemunhas é Elias, e a outra eles dizem que é Enoque, porque o texto continua dizendo, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, o dia do Senhor, que é o dia da vingança, o dia que Deus derramará o seu juízo sobre as nações no período da grande tribulação. Antes que Deus execute a sua ira sobre a humanidade, ele vai enviar o seu profeta para que leve a humanidade à conversão, para que a humanidade se converta através da sua pregação. Versículo de número 14. E chegando a multidão, aproximou-se dele certo homem, ajoelhando-se diante dele, disse, Senhor, tem misericórdia, pois o meu filho é lunático e ele padece muito. Muitas vezes ele cai no fogo e muitas vezes na água. E eu levei ele aos seus discípulos e eles não puderam curá-lo. E Jesus respondendo disse, ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei contigo e até quando suportarei? Traz o menino aqui. E repreendeu Jesus o demônio que saiu dele. E desde aquela hora o menino ficou curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram, por que nós não podemos expulsá-lo? E Jesus respondeu, por causa da vossa incredulidade. Porque, na verdade, eu vos digo, se tiverdes fé como um grão de semente de mostarda, direi a esse monte, move-se daqui para lá e será removido, e nada será impossível para vós. E outra coisa, pela falta de fé, e a segunda coisa, porque essa casta de demônios não se expulsa, senão pelo jejum e pela oração. Então, um homem trouxe um recado para Jesus e trouxe o seu filho de que um demônio tomava ele de forma violenta e lançava o menino no fogo, outras vezes lançava ele na água, certamente para acabar com a vida do rapaz. Queria ceifar a vida dele e tomar sua alma. E o demônio era muito poderoso. E os discípulos tentaram expulsar, só que não deram conta. E Jesus, em um instante só, expulsou o demônio e o rapaz ficou curado. E os discípulos ficaram na dúvida, por que nós não conseguimos e o Senhor conseguiu? E foi por dois fatores, por falta de fé e por falta de jejum e oração. Se não ter fé e não ter jejum e oração, Jesus estava dizendo para eles, não vai ter como vocês expelirem demônios poderosos, não vai ter como vocês vencerem a influência e o poderio do mal. Enquanto permanecia eles na Galileia, Jesus disse, o Filho do Homem será traído na mão dos homens, e matá-lo-ão, e ao terceiro dia ressuscitará. E os seus discípulos se entristeceram grandemente. E vindo eles para Cafarnaum, aproximaram-se Pedro, que recebia tributos, e perguntaram, o vosso mestre não paga tributos? Chegaram alguns que cobravam tributos, ou que recebiam tributos, e perguntou se Jesus não pagava tributo. E aí Jesus respondeu, sim. E quando entrou na sua casa, Jesus o preveniu, dizendo, o que você pensa, Simão? De quem cobram os reis da terra tributo ou imposto? Dos seus próprios filhos ou dos estrangeiros? E Pedro lhe disse, dos estrangeiros. Disse-lhe Jesus, então os filhos são isentos, mas para que não os ofendamos, vai ao mar, lança um anzol e toma primeiro
toma o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estate. Toma-o e dai por mim e ti. É aquela situação do dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Os que vieram cobrar impostos, Jesus, eles iam falar alguma coisa? Pode continuar aí, depois de terminar eu falo. Jesus, ele pagou os impostos mostrando que o dever do homem para com o Estado deve ser cumprido e como também para com Deus. Dai a César o que é de César, o que é de Deus, aquilo que é de Deus, o que é de Deus. Terminamos aqui o capítulo de número 17. Hoje eu só vou ensinar o 17. Semana que vem lá eu falo o 18 aí. Beleza? Aqui, Eliseu, quer comentar alguma coisa? No versículo, eu tenho um versículo que eu acho, são 2 comentários pessoais aqui, né? O 21, eu acho um versículo engraçado. Por que engraçado? Jesus vira e fala bem assim, mas essa caça de demônios não se expulsa, senão pela oração e pelo jejum. Só que em outro momento, vocês vão se recordar, lá no capítulo 9, no versículo 14, os homens, eles chegam para os fariseus, né? Eles chegam para Jesus e perguntam assim, aqui, por que os teus discípulos não jejuam? E aí no versículo 15, Jesus defende eles, ele fala assim, olha, porventura vai andar triste os filhos das bodas, enquanto o esposo está com eles? Dias, porém, virão que lhe será tirado o esposo, e então jejuarão. Então, tipo assim, lá no capítulo 9, eu acho interessante que Jesus fala assim, enquanto eu estiver com eles, não precisa. Um dia vai ser tirado, e aí eles vão ter que jejuar. Aí aqui ele vira para os homens e fala assim, repreende eles, né? Fala, rapaz, por que essa pequena fé? Que isso? Mas aí depois ele fala, alguns demônios, essa caça de demônios, né? Não se expulsa senão pela oração e pelo jejum. Eu não sei porquê, mas eu acho isso aqui muito engraçado. E no versículo 27, para quem prega aí, né? Eu não sou pregador, mas quem é pregador tem uma aplicação aqui interessante, né? Jesus, ele pega Pedro, com Pedro pegando peixe, né? Pescando peixe com rede, né? Quando a gente olha lá, Lucas 5, e os outros episódios nos outros livros, você vê que Pedro era pescador de rede, né? Aí agora Jesus pega e fala assim, pega um anzol aí, Pedro. Você pode ser especialista em rede, mas eu sou especialista no sobrenatural, né? Eu sou o dono dos peixes. Pega um anzol aí e vai pescar. E aí Pedro pesca um peixe, e dentro desse peixe tem uma moeda, né? Quem sabe essa moeda não valha mais até mesmo do que alguns peixes, né? Uma certa quantidade de peixes. Então, assim, faz-me lembrar de Atos 2, né? Em Atos 2, Pedro pesca e vem quase 3.000 almas, né? Ele pesca de uma vez, ele dá uma redada e vem logo quase 3.000 pessoas, né? Só que esse mesmo Pedro, no capítulo 3, logo no capítulo seguinte, ele já começa a pescar com um anzol. Ele vira para um homem junto com João, né? Olha para nós. E aí, aquele homem ali na Porta Formosa, ele é curado. O interessante é que ele é curado no capítulo 3, no início do capítulo 3, e se a gente continua a leitura, a gente vê que, por causa desse episódio todo aí, quase 5.000 almas se unem, né? Se ajuntam naquele dia. Então, assim, às vezes você vai pregar e conseguir pescar diretamente muitas almas. Às vezes você vai ter que ser pescador de anzol, né? Às vezes é pescador de rede, mas às vezes vai ter que ser pescador de anzol. Tem gente que só quer pescar de rede, né? Gente que só quer pescar e ainda determina o tamanho do lago ainda, né? Se a igreja for pequena, não vou não, né? Se for para pregar para uma pessoa só, não vou não, né? Mas Pedro, ele vem, ele pesca ali primeiro para aquele monte de gente, mas um pouco tempo depois, né? Ele está pescando para um homem só sentado no chão pedindo esmola. Então, assim,
que nós possamos aprender isso também, né? É lógico que estou dando uma aplicação aqui do texto, assim, que não é direta, né? Mas que nós possamos aprender a pescar tanto com rede quanto com anzol, né? Pescar tanto para muitas pessoas pregando na igreja, mas também pregar para aquela pessoa que está do nosso lado, às vezes, né? E quem sabe essa pessoa que nós ganharmos ali não vai ser uma pessoa um peixe com uma moeda valiosa dentro, né? Lembrando Jesus que prega para o homem, né, ali em Gadara, fala para ele, e aquele homem sai ali como, quem sabe, um evangelista contando seu testemunho, né, falando de Jesus. Quem sabe como a mulher samaritana, né, que Jesus prega para uma mulher sozinha, um sermão que é um dos sermões mais lindos da Bíblia, na minha opinião. Jesus virando e falando, ó, você tem que beber de mim, filha. Se você não beber de mim, se você está bebendo dessa água aí, mas se você beber de mim, então assim, e prega para uma pessoa só esse sermão, né? Depois ele chega a repetir, usando o mesmo esboço lá em João 6, né? Essa pregação, mas ele prega para uma mulher só, né? Ele prega para a multidão, mas prega também para uma mulher só. Então que a gente, às vezes a gente fala assim, eu não consigo anunciar o evangelho porque eu tenho vergonha de pregar, de falar na igreja com o microfone, mas você pode ser anunciar o evangelho para uma pessoa só, né? Assim como foi Jesus, assim como o próprio Pedro fez, né? E que nós possamos aprender com isso aí. Amém? Muito bom. Alguém tem alguma pergunta dentro do assunto? Quer falar mais alguma coisa? Pode ficar à vontade. Se não tem, nós vamos estar encerrando o estudo dessa noite. Bom, hoje foi improvisado, né, o estudo. Mas na semana que vem aí a gente retoma aí com o nosso professor, nosso irmão Lael. Tem mais alguma coisa, Eliseu, para falar aí? Não. Eu ia falar aqui sobre a questão do sonegar impostos, né? Mas acho que ficou bem claro aqui que Jesus, ele vira e comenta a respeito disso, né? Mas eu acho que a gente vai, quando a gente falar sobre os episódios, o outro relato desse mesmo episódio, né? Da César o que é de César, vai ser mais, dá para explorar melhor essa questão aí. Eu falei tudo que eu queria e mais um pouco ainda. Beleza, então. Então nós vamos estar encerrando a live de hoje. Vamos encerrar com oração, né? Começamos com oração, encerrar com oração, e aí a gente já finaliza o nosso estudo de hoje. Vamos orar. Pai eterno e santo, muito obrigado por esse momento que passamos aqui, aprendendo um pouco mais da tua palavra. Possamos ser edificados dia após dia através das Sagradas Escrituras. Dá-nos uma noite na tua santa paz e proteção e nos livre do mal. Esteja conosco, Pai. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do teu Filho amado Jesus, agora e para sempre. Amém. Deus abençoe a todos, tenham todos uma boa noite. Fiquem todos na paz do Senhor.